sou Rodrigo Guedes, eu sou astrólogo e venho dentro de um processo de recuperação da dependência química há 10 anos, né? Esse mês fez 10 anos. E dentro desse processo de busca, eu conheci a astrologia no ano de 2015 e me apaixonei, assim. Para mim foi uma paixão. Na verdade, o que eu penso é que foi um reencontro, né? E aí o tema da live é como a astrologia pode ajudar o adicto a ficar limpo, né? E aí, para quem não está familiarizado com o termo, adicto é dependente químico, né? Pessoa que tem problema com droga e tal. Daí, me formei na escola Gaia, né? Gaia Escola de Astrologia, fica no centro de São Paulo ali, perto da Vila Mariana. E no ano de 2015. E por volta de 2016, assim, eu já no finalzinho da escola eu já estava com os pensamentos e tal, eu li um livro que fala de astrologia prática e profissão, e me despertou um insight, assim, no sentido de usar a astrologia na área de dependência química. Me veio esse anseio, né? E daí eu pensei assim, como é que eu vou começar isso, né? E já em abril de 2016 eu falei com a Dilson, né? O famoso Didi. O Didi, ele tem uma clínica, uma comunidade terapêutica ali perto de Sorocaba, em Alumínio. E foi a primeira clínica que eu atendi, né? Eu lembro que eu chamei ele para um almoço e tal, meu amigo, e aí ele falou assim, vamos lá. E aí eu falei assim, ô Didi, leva a data de nascimento, o horário, que eu preciso te mostrar um negócio, né? Ele olhou para mim e falou assim, você tá maluco? Eu falei, não, eu vou te mostrar. Aí cheguei lá no almoço com ele e eu falei para ele assim que tava aquele entusiasmo, né? Tava estudando astrologia, que eu podia ajudar e tal. E ele falou assim, nossa, você é maluco, que negócio é esse de astrologia? De onde veio, né? O que é isso? E aí eu tinha feito o mapa astral dele, peguei o mapa astral dele e comecei a falar de alguns pontos, né? Falei, isso aqui quer dizer isso, você tem a lua em peixes, quer dizer isso, quer dizer aquilo e tal. Ele ficou assustado e falou assim, nossa, vamos lá, se os meninos lá gostarem, né, que é os acolhidos na clínica, a gente dá continuidade, né? Então, em abril de 2016 eu comecei esse processo. Eu lembro que foi dia 7 de abril, né? E cheio de nervoso, né? Cheio de como é que vão receber, o que vão achar e tal. E eu levei o mapa astral dos meninos e foi o primeiro contato que eu tive, né? E fui muito bem recebido e foi um sucesso, né? Porque, na verdade, a linguagem da astrologia, ela é simbólica, né? E o símbolo, ele dá esse caminho pra gente, né? De conseguir alcançar a outra pessoa, né? Quando eu falo através de um símbolo, eu tenho a tendência em quebrar a barreira e conseguir tocar ela, né? E falando de astrologia, para mim, é muito simples. Então, para não perder o foco, né, de 2016, iniciei esse processo de construção desse projeto, que é a astrologia na área de dependência química. E de lá para cá, eu passei por diversas clínicas, né? Eu fiquei um tempo só no Didi, né, no Adilson lá, acho que por volta de 6 meses, e depois de 6 meses eu me senti seguro e comecei a me apresentar em outras clínicas, né, em outras instituições e tal. E o começo é sempre mais difícil, né? E aí eu lembro que a maior dificuldade que eu tinha era falar de astrologia, né, nesse meio, né? Então, quando eu falava assim, não, eu tenho um projeto de astrologia para ajudar o dependente químico, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, que isso, né? Não faz sentido, né? E tem até umas histórias engraçadas, né? Eu lembro que por volta dessa data eu fui numa clínica e aí tinha um menino lá, ele ficou incumbido de me apresentar a clínica, né? Antes que eu falasse com o dono e tal. E eu vi que ele estava sério, desconfiado, né? E aí no meio do processo ele falou assim pra mim assim, você é o astrólogo? Eu falei, sou eu que sou astrólogo e tal. Ele falou, então, ainda bem que você chegou. Eu tenho um sonho, tive um sonho, né? Preciso te contar e tal. E na verdade, eu, né, brincava e tal, e tentava levar para um lado esportivo para desmistificar, né? Que na verdade a astrologia é um estudo.
E dentro dessa construção eu passei por diversas instituições, né? E eu comecei no Renovar, que é ali em Mariporã, uma clínica que o dono chama Salu, que vem de ele tem um convênio com o governo e recebe pessoas da Cracolândia, né? E é um projeto muito bonito, né? Mais de 80 acolhidos e tal, e eu fiquei muito tempo lá e foi um aprendizado grande. Depois de lá, eu iniciei na Gran House, né? Que já é um público mais elitizado, com Sérgio Castilho. O Sérgio Castilho também tem as histórias engraçadas. Eu não conhecia ele, e eu liguei para ele, insisti, né? Falei assim, ó, tô com um projeto, astrologia e tal, e ele demorou a me atender, e quando ele me atendeu ali na Tijuco Preto, ele tinha um escritório ali, Tatuapé. E aí a sala dele cheia de diploma, né? Ele de terno e tal, ele foi pro Canadá, estudou, fez mestrado e tal, dependência química, e eu lembro que ele falou assim pra mim, você tem noção que eu sou formado nisso, fiz especialização naquilo, e você vai falar para mim de dependência química junto com a astrologia. E eu olhei bem para ele e falei assim, eu tenho noção, por isso que eu estou te procurando, né? Porque eu preciso de pessoas que são sérias para me conseguir construir esse processo, né? E aí eu também levei o mapa dele, e aí quando eu falei para ele das posições, o que a astrologia queria dizer, capricorniano, né? Também, né? Com a lua em peixes, que nem o Didi. E dos pontos dele, ficou assustado e foi a mesma reação, né? Ele falou assim, vamos lá para a clínica, né? Se os meninos gostarem, você continua, né? E esse processo foi um processo bonito, né? No sentido de, para mim, né? De primeiro me passar segurança, depois de aprendizado, né? Inclusive na Gran House eu tive uma oportunidade lá riquíssima de participar de reuniões multidisciplinares, né, onde os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras faziam reunião uma vez por semana no estudo de caso, né, falando de cada caso e tal, e eu participava com olhar de astrologia, e isso me enriqueceu um monte, e enfim, e foi uma construção, né, a construção de um projeto, né. Aí depois de lá eu tive a oportunidade de participar da clínica Freedom, né, que é ali perto do Didi. Sidneia é o nome da dona ali, e também foi... Porque assim, quando os donos ou os responsáveis, eles viam, eles ficavam receiosos, né, do que as famílias iam pensar, do que qual que seria a reação do povo, né? Porque é novo, né, astrologia, e tem o lance do estigma, né? Do preconceito, na verdade, né? E até para minha surpresa, assim, acho que muito pela empatia, pelo jeito que eu levo, e também por ter passado por esse processo, em todos os caminhos onde eu passei, a sensação que eu tinha era deles esperarem, né? Já vem o astrólogo, hoje é dia do astrólogo e tal, porque era uma coisa diferente, né? Saía do ritmo, e a dinâmica era gostosa, e a gente dava muita risada, e exemplo, e falava daquilo, e as coisas iam acontecendo, né? No sentido de construção de consciência, né? Eu acho que é esse o lance da astrologia, né? E depois da clínica Freedom, eu iniciei na Sirius, né? Que é em Nazaré Paulista. Ele né? Meu amigo, né? Aprendi muito com ele, assim, fiquei lá alguns anos. E depois dali eu já estava familiarizado e seguro com todo o processo. E assim, está sendo um aprendizado magnífico, assim, no sentido de desmistificar, de poder dizer que a astrologia é uma ciência, é um estudo, e fala de individualidade e acrescenta e muito dentro do processo de conscientização, muito mesmo. E depois da Sirius eu iniciei no Instituto Elisa Teixeira, que é uma clínica feminina que fica ali, inclusive um projeto bonito, né? Onde ele acolhe o Renato, né? O Didi também passou por lá, não sei se está lá ainda. Eles acolhem pessoas que não têm condições, né? Mulheres que não têm condições. E projeto lindo, né? No sentido de dar dignidade e tal. E eu vi também que quando fala de dependência química, e quando fala do público feminino, o dilema ele se torna um pouquinho mais pesado, né? Porque o trauma feminino ele é maior, né?
é a bagagem, né? Eu lembro que entre as brincadeiras, entre as dinâmicas, né? Uma das assistidas virou para mim e falou assim, muito bonito tudo isso aí que você falou, só que eu tô com 2 filhos que foram para adoção e eu acabei de receber a notícia que o meu mais novo também vai para adoção e eu nem sei o que fazer com isso, né? Como quem diz assim, eu nem sei se eu quero mudar de vida, como é que eu vou encarar a minha vida agora, né? E com tudo isso eu fui aprendendo, né? Porque de fora é muito simples, né? O processo, né? Agora, quando você tem a oportunidade de conviver com as pessoas e perceber o que está acontecendo, fica diferente, né? E eu também, né, ainda falando das instituições da qual participei, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto da Vila Serena, que é na Zona Sul, ali perto do aeroporto, com o John. O John foi um padre, né? É um senhor, e ele magnífico, né? Aquelas pessoas que a gente conversa e só de estar junto a gente cresce 5 centímetros, né? Só de altura física. E também foi uma oportunidade única. Tudo isso com astrologia, né? E daí, voltando para a pergunta, né? Para não fugir do foco e também não ficar aquela coisa... como que a astrologia pode ajudar o dependente químico, né? O adicto a ficar limpo, né? E eu acredito muito na astrologia no sentido de justiça, né? É um conhecimento, é uma ciência, e eu acredito que ela teria que estar aberta para todos. Assim, é um conhecimento um estudo que ele teria que ser inserido, né? Acho que todas as pessoas deviam ter a oportunidade de conhecer, não ficar só nesse fetiche de jornal, de internet, né? E falando disso, principalmente as pessoas que precisam, né? Falando da dependência química em si. Eu acho que é uma ferramenta que ensina sobre a vida, sobre o porquê das coisas, sobre o que está acontecendo, sobre o que é isso, né? Porque a gente vai sendo levado e a gente vai aprender sobre o que sente passando, vivendo, e muitas das vezes a vida está indo tão rápida, né? O meu ritmo é tão rápido que eu não tenho oportunidade de parar e me olhar, né? E a astrologia é uma ferramenta simples, né? Que na verdade ela explica o porquê de alguns dilemas, né? Mas esse conhecimento ele tem um diferencial que ele não é um conhecimento de fora, né? Sobre determinada situação, determinado assunto, né? Onde eu tenho que decorar ou interpretar algum tipo de texto, né? Na verdade, ela vem com uma simbologia para me explicar o interno, né? Para explicar o que é aqui dentro, né? Com os termos, né? Com signos, com os planetas, com tudo isso, né? E conhecimento sobre quem se é, né? É esse o grande processo, né? Da astrologia. E aí, voltando para a dicção, para não fugir do assunto, né? Então, a dicção em si, o dependente químico e tal, falando do porquê, né, da astrologia, eu acredito que, assim, quando a gente fala de dependência química, a gente está falando do resultado, né? Então, até o cara se reconhecer, ou alguém reconhecer ele como dependente químico, ele já trilhou um caminho, um processo, né? E hoje, né, falando do resultado, vou começar pelo fim, tá? Falando do resultado, eu posso dizer que é uma coisa difícil de explicar. É um dilema interno, uma prisão sem muro, um abismo emocional, um abismo psicológico, um dilema onde a pessoa ela simplesmente não consegue explicar o porquê que ela toma determinada atitude. Ela não consegue explicar nem para ela, nem para as pessoas ao redor, nem para os familiares o que está acontecendo. Ela simplesmente está sendo levada
por algo que ela não conhece. E isso cria um lance que é o isolamento, né? Então, para dar um exemplo assim, exemplo longe, tá? Aquela história, né? Um amigo meu me disse, né? E, então imagina assim, né? Imagina uma cena, né? Eu saio para comprar um remédio, né? Para minha filha, que tem uma doença crônica, e nessa oportunidade aí eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho R$50 e o remédio é R$35. E aí eu vou a pé, a farmácia é perto, né? E já subi na rua, eu abro um diálogo interno. E dentro desse diálogo interno, diálogo interno quer dizer loucura, tá? É pra ficar bonitinho assim, ó. A gente vai enfeitando, né? Tipo, o diálogo interno é como se fosse o Chaves vendendo churros, né? No episódio onde ele vende churros pra ele mesmo. E aí, dentro desse processo, eu começo a falar comigo, né? No sentido que assim, eu falo assim, alguma coisa que dentro fala assim, então, antes de comprar um remédio, passa ali e pega uma. E aí eu viro para mim mesmo, né, no mesmo lugar, e falo assim, não, que é isso? Melhor eu comprar o remédio primeiro. Onde já se viu? Remédio da minha filha. E aí eu mesmo falo para mim, né, só uma, depois você compra o remédio. E aí eu mesmo respondo para mim, né, falo assim, não, da última vez que eu fiz isso, eu gastei todo o dinheiro. Se eu gastar o dinheiro do remédio da minha filha, Ave Maria. E aí eu viro pra mim mesmo e falo, deixa de ser assim, velho. É uma só, é rapidinho. E dentro dessa dualidade, né, desse dilema interno, quando o indivíduo, quando eu dou por mim, eu já tô lá, né, e pegando, né. E quando inicia o processo de uso, parece que se perde a força dentro desse diálogo, né? E aí quem vê de fora, imagina que o dito cujo, né? Ele... É a frase assim, né? Nossa, ele não gosta nem da filha dele, esqueceu da filha. Mas a verdade é que a memória e a lembrança de que falhou, de que não foi comprar remédio, que a filha está esperando e que pode ter acontecido alguma coisa grave com a filha, fica perturbando o tempo todo. E isso cria uma paranoia, né? E aí esse mesmo indivíduo, que é eu mesmo, né, dentro desse diálogo, que estava discutindo comigo, ele vem nesse momento e fala assim, nossa, eu não acredito que você teve coragem de usar com dinheiro que você ia comprar um remédio para sua filha. Não é possível que você fez isso. Agora a sua mãe ou a sua esposa ela tá atrás de você, desesperada, porque onde já se viu? E eu começo, né, o indivíduo, eu começo a ficar assustado, né? Porque eu começo a ser levado por algo que eu nem sei e estou sofrendo o resultado. E dali eu começo a ficar assustado, achando que as pessoas estão atrás de mim e eu vou arrumar meios e maneiras para continuar o processo de uso, porque só o que eu não quero neste momento é se deparar comigo mesmo, com a consequência da minha atitude. E acho engraçado, né? Porque quem vê de fora é como se fosse... Como não? É um mundo diferente, né? Então, a gente sempre tem um tio daqueles que dá conselho, ou mais responsável, né? Eu tenho um tio desse, né? Tio Marcos, né? Deixar um beijo pra ele. E aquela coisa assim, né? Fala assim, nossa, um rapaz tão novo, cheio de saúde, como é que você pode estar fazendo isso? Toma juízo. E aí essa frase ela remete rapidamente assim, no sentido assim, é tipo, ele não sabe o que eu tô passando. E ele nem vai entender, eu não vou conseguir explicar para ele. Então, isso cria um distanciamento, entende? Porque eu olho para ele e faço, tá bom.
eu vou criar juízo agora. Como se criar juízo fosse uma coisa que eu não quisesse, ou como se fosse uma coisa que eu pudesse comprar, né? Ou achar em algum lugar. Criar juízo, né? Eu vou lá e pego o juízo e falo assim, não, tá, hoje eu vou usar o juízo. E isso vai me distanciando, porque eu não sei o que está acontecendo dentro desse processo e as pessoas ao redor também não fazem ideia e eu vivo essa guerra interna, esse dilema, né? Esse distanciamento. Então, por vezes, assim, eu até tento fazer parte do processo de ser uma pessoa normal, de trabalhar, de pagar conta, de ser marido, de ser filho e tal. Só que aqui dentro, a sensação que eu tenho é que tem alguma coisa errada, que eu não faço parte, que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Tipo aqueles filmes de suspense, né? É acordar de manhã, olhar no espelho e alguma coisa no espelho e falar assim, então, daqui a pouco eu te pego. Daqui a pouco você sabe que... E aí eu vou segurando a onda, né? E por vezes a inquietação é tão grande, tão grande, tão grande, que até saio sem destino, né? Aquela coisa assim, não consigo ficar dentro de mim, né? Não consigo ser eu mesmo, mas eu não consigo perceber isso, não consigo reconhecer isso, e tudo ao redor me parece estranho. E a vontade que eu tenho é de sair correndo sem destino, como se isso fosse apaziguar aqui dentro, mas não apazigua. E aí eu saio sem destino, né? Literalmente, falo assim, vou ali e já volto, não aguento ficar aqui, muito nervoso, qualquer coisa me irrita e tal. E o sem destino é entre aspas, né? Porque na verdade eu já estou condicionado a usar droga. E como eu comecei pelo final, falando desse dilema, né, da dependência química, eu vou voltar um pouquinho, tá? No sentido que, assim, na verdade, a droga em si, ela foi uma solução, né? Ela foi uma solução que funcionou durante um período, funcionou bem durante alguns anos, e depois ela se tornou um problema. Ela não foi sempre o problema. Porque, na verdade, o problema é que eu nunca, nesse caso, né, um amigo meu me disse, consegui lidar comigo. Eu nunca consegui lidar com os meus dilemas, assim, eu sempre tive um distanciamento, assim, eu aprendi a fugir da minha própria realidade. E eu fugi tanto que eu fiquei bom. Fiquei tão bom em fugir de mim mesmo, mas tão bom, que agora eu não sei nem como é que volta. E de lá pra cá eu criei tanto problema pensando que era a solução, que eu tô preso dentro de um labirinto interno, escuro, com os meus fantasmas, cheio de culpa, cheio de pessoa que eu prejudiquei, cheio de pessoa que eu decepcionei, cheio de gente que eu frustrei. Aquele rolo compressor, e a vida tá me cobrando urgência hoje. Porque a vida ela é um aprendizado para todo mundo. Então, a vida não vai chegar em mim e falar assim, tá, é com você agora. E aí quando ela souber que eu tenho um problema, depois ela fala, não, opa, então desculpa, né? Com você vai ser... Não, a vida ela tá aí, ela tá acontecendo, né? Então, eu gosto muito de usar metáfora, né, para tentar ilustrar e tentar trazer de uma forma o pensamento. Eu penso sempre no sentido assim, que nessa fase o uso de droga, ele é como se eu tivesse pegado o ônibus errado, né? Então, eu imaginei que estava tudo certo, que era só uma fase, que ia passar, e que talvez quando eu casasse, talvez quando eu criasse responsabilidade, depois as coisas iam se acertando e vamos embora. Todo mundo passa por isso enfim, vamos embora. Depois a gente acerta, né? E o ônibus está indo, é minha vida, está acontecendo. E aí, em determinado momento,
Porque quem ensina, na verdade, é a vida. Né? O grande professor é o tempo e a vida. A gente, né, os profissionais da área, as pessoas que estão ao redor, a gente incentiva e impulsiona no sentido de falar que dá para sair, né, nesse caso. Então, passa-se um tempo dentro desse ônibus e a vida, ela, em algum momento, ela faz eu entender que eu peguei o ônibus errado, depois de alguns anos, né? Algumas falências, e a vida chega para mim e fala assim, então, sutilmente, fala assim, então, você pegou o ônibus errado. E aí eu, na minha soberania, né? Que na verdade é a cegueira, né, do auto-engano, eu olho para a vida e falo, não, que é isso? Eu peguei o ônibus errado. 30 anos, 40 anos, peguei o ônibus errado. Não. E a vida, ela é soberana de verdade, né? Em outra ocasião ela vem e fala de novo sutilmente assim, você pegou o ônibus errado. E com todas as evidências, né? Na verdade é tipo o último a saber, né? Sempre. Eu entendi que eu peguei o ônibus errado. Só que são 30 anos de ônibus errado. E a sensação que dá é de desespero, né? Fala assim, nossa senhora. E agora? E a primeira reação do pseudo esperto é também agora não vou descer mais. Já andei 30 anos, 40 anos, eu vou descer agora. Agora eu não vou mais. Agora também eu vou ficar aqui. E aí eu passo a usar a revolta, né? Pra me defender. E aí eu causo no ônibus, né? Eu brinco com os meninos na reunião. Que é a linguagem coloquial, né? Aqui eu tô tentando ser mais polido na linguagem. Mas eu brinco com os meninos assim, falo assim, pegou o busão errado. Já sabe que o busão tá errado. E não quer descer do busão e tá causando no busão. Mas é tipo isso, né? Eu começo a criar confusão já sabendo que o ônibus está errado, descontando nas pessoas ao redor a raiva que eu tenho de mim mesmo. Aí eu passo a ser perverso, manipulador, mentiroso. Eu passo a usar desses artifícios como se as pessoas ao redor fossem culpadas ou tivessem que pagar pelo que eu estou passando. E tem outra, né? Eu não só acredito nesse lance, né? Porque o papel de vítima é confortadíssimo, como eu também faço as pessoas que estão comigo nessa jornada acreditarem que elas são culpadas. E vou levando, porque aí tem uma teia, né? Uma teia emocional, no sentido de que uma pessoa que tem culpa, ela vai se sentir culpada pelo que eu estou fazendo. Então, naturalmente, eu costumo brincar, né, com os meninos. Fala assim, maluco só se relaciona com maluca, velho. Porque tá na mesma frequência. Não tem como ser diferente. Então, as relações, isso a astrologia ela coloca de uma forma muito rica, né? As relações elas são oportunidades de autoconhecimento. É isso. Então eu me relaciono com o outro, porque essa é a existência, como uma oportunidade de eu reconhecer algo em mim que eu não consigo ver sozinho e através
do dilema com o outro, eu percebo a mim mesmo. Só que eu não admiti nem pra vida que eu peguei o ônibus errado, imagina admitir pro outro. Então, esse jogo ele vai tomando uma magnitude sem precedente, assim, sabe? Eu costumo brincar com os meninos, né? O maluco ele não se relaciona, ele arruma uma refém. E depois ele tem culpa e não consegue sair. E isso, na verdade, assim, isso vira uma coisa que a gente está brincando e eu costumo levar uma certa brincadeira para tornar mais leve esse processo. Mas isso cria um abismo familiar e social, né? Porque se a gente pensar simbolicamente, hoje em São Paulo a gente tem uma Cracolândia com aproximadamente, na última pesquisa que eu vi, aí 7 mil, de 3 a 7 mil usuários, né? Isso é um símbolo de uma grande doença social, né? No centro de São Paulo, né? Simbólico, né? Então, no mínimo, está dizendo pra gente que a gente está indo pro caminho errado, né? No sentido social. Porque se uma metrópole está produzindo um adoecimento dessa grandeza, no mínimo, eu acredito, tá? Isso aí já... Esse consumismo, essa jornada de trabalho, esse trânsito, essa marginal, esse anseio, né? No mínimo, a gente está indo para o caminho errado, né? E outros estudos dizem que a gente está vivendo hoje, fora isso, o maior índice de consumo de remédios de ordem mental, né? Psicotrópicos, né? Ansiedade, essas coisas. Então, socialmente, isso é um símbolo. Só que para não fugir muito, para o indivíduo, o social não serve. Entende? Então, assim, existe um dilema social. A gente consegue perceber isso. Porém, a cura, né? E quando fala cura, não é a cura de que o cara vai poder usar de novo, né? Cura no sentido de sair desse processo, né? Ela precisa ser individual. Entende? Assim, não dá para ser coletivo o processo. Porque cada pessoa ela é única dentro da sua vivência, dentro da sua essência, dentro dos seus dilemas, dentro das suas crenças, enfim, o que passou, as pessoas que relacionou. Então, não dá pra ser uma caixinha, velho, onde todo mundo que falar igualzinho, todo mundo que fizer igualzinho, todo mundo que passar por aqui vai conseguir. Isso é, no mínimo, desumano. Porque precisa ser individual, indivíduo. O indivíduo precisa entender ele próprio. É isso, né? E voltando para a metáfora do ônibus, né? Saindo e voltando, mas estou entendendo. E eu acho que vocês estão entendendo. Se vocês tiverem pergunta, eu consegui responder. Mas, enfim. Chega um momento que o indivíduo ele não consegue mais mentir para si mesmo, né? É como se a vida encurralasse ele e bem sutilmente falasse assim: desce do ônibus, desce, não fala nada, atravessa a rua e agradece se você conseguir pegar o ônibus de volta. E por livre e espontânea pressão, alguns, né, entendem que precisam descer do ônibus e precisam regressar à própria vida, precisam se encontrar.
Então eu acho que nesse ponto é que estão os profissionais. É nesse atravessar a rua e encontrar de novo, né? É nesse ponto que chega alguém e fala assim, nossa, eu desci do ônibus faz 5 anos e foi mó difícil, mas teve outro ônibus, assim. Então é nesse momento que... Porque eu não acredito, de verdade, eu não acredito que nada aconteça por acaso, nada. E com o estudo de astrologia isso fica muito, muito, muito nítido, né? Mas como a gente, né, no sentido humano, a gente é muito limitado para entender esse processo, às vezes fica mais fácil jogar pro acaso, né? Eu não consigo explicar. Mas enfim, eu digo assim, o processo de recuperação, né, em resumo é um processo, é uma porta que só se abre por dentro. Por fora, a gente incentiva a pessoa a abrir a porta, mas é um processo de individuação, assim, sabe? É um processo de... É claro que precisa ter um amparo, né? Mas é isso, assim, eu acredito que é uma porta que só se abre por dentro, né? Porque eu também acredito que é um dilema espiritual. Tenho certeza disso. Mas aí eu acredito que a gente precisa pensar um pouco acima do que seria esse espiritual. Porque a gente está falando de religião, está falando de espiritualidade. Então, para ficar simples, né? Religião é um caminho para se chegar à espiritualidade. Então a gente tem diversas religiões porque a gente tem culturas diferentes, lugares diferentes, costumes diferentes e pessoas diferentes com ritos, religiões diferentes, para se chegar à espiritualidade. E espiritualidade é o que vem depois, né? Então o que eu estou querendo dizer é que assim, a religião ela não é a detentora da espiritualidade. Entende? Assim, não é propriedade, é um caminho. Mas espiritualidade, eu sempre tento desmistificar isso com os meninos. Espiritualidade, na verdade, é a pessoa estar bem com ela mesma. Entende? É um tripé, né? É o pensar, o agir e o sentir. É a pessoa conseguir ter pensamentos que edificam ela, conseguir agir junto com esses pensamentos, né? Conseguir pensar e agir coerentemente com o que pensa e se sentir bem com isso, né? Eu acho que isso resume o que é a espiritualidade. É um caminho, né? Então, a maioria dos nossos, né? Assim que eu chamo, eles chegam bem perturbados, naturalmente perturbados, porque eles fazem coisas que eles nem sabem por que fazem, não sabem explicar, levado pelo impulso, pelo instinto, kamikaze, levado, não sei lá por que fez, simplesmente levado pelo instinto, a ponto de não conseguir distinguir o que é busca por prazer, busca por sexo, busca por tranquilidade, busca por conforto. Simplesmente ele está numa onda de ser levado. E daí a gente tem a compulsão, a obsessão e todo esse processo de abstinência, né, que vem como resultado. E os pensamentos dele é de culpa, é de confusão, é de não saber explicar e das mentiras que contou, e, enfim, o pensamento de ganhar vantagem, né? É o malandro, né?
E aí eu costumo brincar com os meninos, né? Eu adoro, assim. Pra mim, fazer dinâmica com os meninos e falar de vida e falar de astrologia com os meninos é um êxtase, assim, é um reencontro pra mim. E aí eu brinco com os meninos, assim, que se malandro soubesse, né? O quanto é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. O que eu tô dizendo é que quanto mais ele mente pra si mesmo, mais distante ele fica da solução, mais esse ônibus vai embora, sabe? E aí depois o sentimento, né? Qual o sentimento dentro desse processo de perturbação? Não sabe nem dar nome, né? Só se sente mal e nem sabe que ele se sente mal e nessa altura do campeonato já deturpa tudo. E aí ciúmes e possessividade, e aí, nossa, vira aquela coisa que você olha e fala, nossa senhora, é a urgência de resolver um resultado de anos. E porque aí porque dentro dessa área, né, existem alguns jargões, né, com as frases prontas de efeito e tal, que não estão escritas em lugar nenhum na maioria das vezes, né? Na verdade, repete-se, né? Uma grande papagaiada, eu brinco, né? Porque você pergunta para a pessoa o que quer dizer, às vezes nem ela sabe. Porque a gente cai num outro dilema assim, isso pessoal, tá? Eu não acredito que uma pessoa que não se encontrou, ela pode tratar quem está precisando se encontrar. Eu não consigo, isso para mim não. E na nossa área existe uma prática, acho que de ordem natural, de que fica esse fluxo, né? Então as pessoas não se encontraram e já são cuidadores, e aí para fugir de si mesmo ela veste uma roupa de herói que está salvando o outro, e quando você para olhar, tá aquele bolo e um monte de frase pronta, um monte de gente decorando o texto, você sabe isso, você sabe aquilo, um apontando o outro, que é isso, que é aquilo, e na verdade, o que é? Entende? Porque eu ainda brinco, né? Às vezes quando eu consigo ter espaço, né? No sentido de não ofender, né? Eu penso muito em não ofender, mas não deixar de ser verdadeiro com o que eu acredito. Não que seja verdade absoluta, né? Mas se eu não conseguir ser eu mesmo, como é que eu vou falar para a pessoa que ela precisa ser ela mesma? E aí eu costumo dizer que assim, parar de usar droga é um grande milagre. Um grande milagre. Porém, é pouco. E esse é o grande paradoxo do processo. Porque parar de usar droga é o início de um processo de reencontro. Início. Por mais difícil que seja. Está iniciando o processo. Então parou de usar, seja grato, uma puta oportunidade. Mas para que você permaneça sem usar, você vai precisar encontrar a si mesmo. Não vai ter como fugir disso. Então, pode ser qualquer ferramenta de autoconhecimento. Profissionais, regressão. Existe hoje, a gente tem muitas ferramentas. Mas o grande lance é que, assim, a maioria dos nossos para de usar, veste a roupa do ego, inflado, né? E vive desse primeiro milagre. Só que a vida está acontecendo. Entende? A vida não parou. Então, não tem desconto. A vida vem e você tem um aprendizado, você precisa ser pai, você precisa ser filho, você precisa crescer, você precisa entender, você precisa... E aí a vida vem e fala, e aí? Você fala assim, aqui é o seguinte, desculpa, comigo não vai poder porque eu tive um problema e tal, né? Isso não vai acontecer. E por isso o índice de recaída é muito grande.
porque as pessoas não tomaram consciência da urgência de conhecer a si mesmo. E daí, eu acredito que a astrologia, né, nesse interim entre sair de um ônibus e pegar o outro ônibus, ela nos traga essa grandeza, né? Porque o que a pessoa precisa é urgentemente se encontrar. Urgentemente encontrar com ela mesma. E a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento. O mapa astral é um mapa da existência de cada um. É uma digital cósmica. Ali está simbolizado as suas questões, seus traumas, seus dilemas, necessidade emocional, sua bagagem, como você lida com isso, como você age com aquilo, anseio sexual, seus pontos de dificuldades, seus dons. Tá ali, velho. E poder interpretar isso, para mim, é um grande presente. Porque, na verdade, assim, já nesse caminho, nessa altura do campeonato, fica supérfluo carro, dinheiro, relacionamento. Não que isso não seja importante, mas dentro da urgência de uma prisão sem muro, de um abismo emocional, onde a pessoa não consegue ter contato com ela mesma, criou uma apatia, um distanciamento. Isso fica pouco. Porque, na verdade, nessa altura do campeonato, só o que a pessoa precisa é ter paz. Ter paz, assim, parece brincadeira, mas só o que precisa é ter paz. Conseguir estar bem comigo. Encontrar minha espiritualidade. E o resto eu vou construindo. E aí, dentro desse auto-engano, busca-se o externo, né? Que é muito do social, né? O social compra, né? Tem celular, carro, e vamos para mostrar, né? Então, vive-se em função do que pensa, que o outro vai pensar quando te vê, né? Então tá de novo tentando, e quando percebe que não está funcionando, a frustração faz voltar, faz recair. Então, eu falo sempre, né, que assim, a única garantia de uma nova vida é o processo de autoconhecimento. É saber que está no processo de se conhecer. Mas tem um monte de gente que vive aí e não se conhece terra. Mas tem um monte de gente que faz um monte de coisa, mas o processo é individual e você veio de uma questão e que hoje você precisa se conhecer, velho. Você precisa ter uma vida voltada para conhecer a si mesmo. Agora, como que vai ser esse caminho? Você que vai descobrir. Agora, não dá para você fingir que nada aconteceu. Porque depois, pelo menos as pessoas que eu tenho contato e tal, né? Quando a pessoa se encontra, né? Ela é capaz até de agradecer o abismo. Porque depois ela entendeu que o abismo foi uma grande oportunidade que a vida deu para que ela se encontrasse. E a vida, ela tem um significado. Tudo tem um significado, né? Uma pessoa encontra esse significado. E a história ressignifica, né? Olhar para trás e falar assim, nossa, ainda bem que deu merda, se não tivesse, eu não tinha me encontrado nunca. O processo de cada um, né? E falando de astrologia, porque eu sou suspeito, né? Mas nesse sentido, a astrologia, o mapa astral, ele é capaz de mostrar um ponto de realização, é capaz de mostrar quem você é,
o porquê das repetições, o porquê dos ciclos, as suas questões afetivas, do que você gosta, porquê das suas paixões, porquê das repetições das paixões, sua bagagem emocional, qual que é o seu anseio, qual que é a sua falta, qual que é essa carência dentro desse processo. E ela traz isso e muito mais dentro de uma linguagem simbólica que pode ser compreendida por qualquer um. Entende? E aí outro dia eu ouvi de uma das profissionais que esse saber era muito, muito evoluído para as pessoas que vinham desse dilema de dependência química, que de alguma forma sofriam disso. E isso é uma coisa que eu não acredito, assim, eu acredito que todos teriam que ter oportunidade. É justo que tenha oportunidade. É importante que tenha oportunidade. Agora, se a pessoa vai usufruir da oportunidade, é uma escolha do livre-arbítrio. Mas é justo que tenha oportunidade. É justo que seja apresentada a ferramenta. É justo que ela tenha acesso. É justo que ela possa escolher sair. E se eu tenho mais ferramentas que podem aumentar essa possibilidade, por que não fazer? Entende? Porque senão a gente fica num lance de não fazer, de má vontade, entende? E falando do céu, né? E do momento que a gente está vivendo, eu acredito muito que seja uma oportunidade de revisão, de um olhar mais humano, de compaixão, de entender o outro, de empatia, de pensar no sentido humanitário, de pensar que a gente, enquanto sociedade, a gente é um corpo. E se alguma parte desse meu corpo não está bem, não tem como eu estar bem, né? Entende? Eu acho que é esse o olhar. No sentido de que se existe uma parte dessa sociedade que não tem oportunidade, que é negada a oportunidade, essa sociedade não tem como estar bem. Entende? É isso. Porque a gente é um corpo. E está fluindo. Agora, negar isso, hoje, nos tempos de hoje, é simplesmente negar a oportunidade de estar bem. Porque isso a gente vê muito, né? Então, imagina que existe uma parte excluída que está lá e existe uma parte que tem seus privilégios. E hoje a gente vive o quê? Naturalmente, a violência dessa parte excluída afeta quem tem os privilégios. Entende? A gente está sofrendo a consequência social desse egoísmo. Agora, olhando pela astrologia, e nesse nosso novo momento, a gente está tendo a oportunidade de rever o que realmente é importante. Enquanto social, né? Quais são os valores? O que é esse ser melhor que o outro, né? A qualquer custo, ou mostrar que é melhor que o outro a qualquer custo? Que na verdade eu acredito muito que o que a gente precisa é ser melhor do que a gente foi. E também ser melhor do que eu fui, eu preciso olhar o outro. Eu preciso ajudar o outro. Porque senão, não é. Mas enfim.